Olá pessoal, shalom! Hoje é feriado aqui, eu tô fazendo um pão. Enquanto a massa cresce, resolvi fazer um vídeo aqui rapidinho para vocês, trazer algumas reflexões, né? Uma das falácias argumentativas que o feminismo, né, começou foi a de que se a mulher não pode ser igual ao homem, ela é automaticamente inferior ao homem. E isso para mim é uma falácia, porque as coisas não precisam ser consideradas iguais para terem o mesmo valor. Claro que a gente sabe que a agenda feminista ela começou falando de igualdade, mas hoje a gente sabe que é muito mais sobre supremacia feminina do que igualdade necessariamente. Mas vamos partir do pressuposto que o que eles falavam inicialmente era o que eles queriam dizer, né? E essa falácia de que eu preciso ser considerada igual para ter o mesmo valor, ou eu vou ser inferior, isso é uma falácia usada para dividir homens e mulheres. E eu ouço muito isso também, porque quando eu comento que eu estou numa família plural, né, as pessoas falam assim, não, eu acho aceitável, contanto que a mulher também tem o direito de ter mais maridos se ela quiser. E existe um problema aí, né? E essa discussão que eu queria trazer hoje. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem, né? Ambos se complementam e cada um tem seu valor e seu papel. E cada um tem um papel fundamental e lindo na criação de uma família, na perpetuação da nossa espécie. E muitos simplificam as coisas dizendo que tudo tem que ser igual, quando isso, na verdade, nos enfraquece, né? A viver as coisas na nossa diferença nos fortalece. E por isso digo que a mulher não pode ser igual quando a gente fala de casamento poligínico, porque o Messias falou quando esteve aqui conosco que um homem não pode servir mais de um mestre, né? O Messias serve a Deus, né? E o marido serve ao Messias e a mulher serve o marido, né? Essa é a estrutura de 1 Coríntios, né? Que o Paulo mesmo nos explicou. Mas que é evidenciado em toda a Bíblia, tá? Não é uma coisa que Paulo revelou, é uma coisa que já está na Bíblia. Simplesmente ele simplesmente coloca de forma descritiva, né, nas cartas. Então, o Messias, ele tem mais de uma noiva. Ele tem a congregação que serve o Messias, ela é feita por mais de uma pessoa, né? Então, ele tem um relacionamento poligínico, né? Ou poligâmico com a igreja, ou a congregação. O relacionamento do homem com o Messias é monogâmico. O homem não pode servir mais de um Messias. Ok? E a mulher, ela não pode servir mais de um marido. Então, a relação da mulher com o homem, ela é monogâmica, porque a mulher, ela só pode servir um mestre. E o marido, ele só pode servir um Messias. E o Messias só pode servir um Criador, porque nós não temos como ter mais de um mestre. Aí a mulher pode falar assim, nossa, mas você está me comparando com um serviçal, eu tenho que servir o meu marido? E isso sempre me surpreende quando as pessoas falam isso, porque isso é pressupor que a servitude é uma coisa ofensiva, que servir é você se colocar num papel inferior, que é uma coisa negativa. Quando o Messias serve o Criador, ele está sendo inferior, é uma coisa ofensiva para ele, quando ele morreu por nós, obedecendo o papel que ele tinha naquele momento. Aquilo foi uma coisa negativa ou foi uma coisa positiva? Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava numa posição de servitude. Aquilo é uma coisa inferior? Né? Acho que essa é a reflexão que a gente tem que ter em relação ao que é servir. Por que servir tem essa conotação tão negativa no mundo ocidental? Servir é uma coisa linda, é um ato lindo de humildade. A pessoa só pode livremente servir quando ela está muito confortável consigo mesma, quando ela é completa, quando ela está em paz, quando ela tem algo a dar.
A gente não pode servir quando a gente só absorve, né? Quando a gente só quer tomar coisas, né, dos outros. Quando nós estamos plenos e nós temos algo para dar, é quando a gente tem a capacidade de servir. Servir é um ato de amor. Servir é a prova de que nós não nos colocamos acima de outros, né? Nós nos elevamos, nós nos tornamos superiores a partir do momento que a gente mostra que nós podemos servir. Quando o Messias morreu por nós, ele mostrou uma superioridade que nós nunca vamos poder, né, nunca vamos poder imitar. E ele estava lá servindo. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele mostrou uma superioridade que a gente não consegue nem entender. É a superioridade que nós mostramos, e não é uma superioridade num termo de valor, mas de estar espiritualmente pleno. E aí tem uma outra reflexão também em relação a isso, né? Porque nós nos sentimos muito confortáveis servindo o nosso chefe no nosso trabalho, e a gente sabe que a gente não tem mais valor que o nosso chefe necessariamente. Claro que ele ganha mais, ele, né, estudou, às vezes ele estudou mais, ele tá ali porque ele tem mais experiência. Para a empresa, ele tem mais valor porque ele, né, quando nós somos empregados, né, quando a gente é contratado, a empresa está contratando toda a experiência que a gente tem, tudo que a gente investiu estudando. Então, esse chefe tá ali não é por acaso. Mas quando a gente olha em termos de vida humana, a nossa vida humana, ela tem o mesmo valor que a vida humana do nosso chefe. E não vai ser a minha empresa que vai me dizer qual o valor da minha vida em comparação a dele. Isso não é a minha empresa que estabelece, isso é estabelecido pelo Criador. Mas as pessoas se sentem muito confortáveis em estabelecer um papel de servitude com o chefe, mas elas têm desconforto em estabelecer esse mesmo papel com o Messias ou com o marido. Por que eu vou me sentir mais confortável servindo o meu chefe do que eu me sentiria servindo o meu marido? Porque nós, às vezes, temos orgulho. Então, pessoal, esse era o recado para hoje e a minha provocação, especialmente para as mulheres, porque eu sei o quanto nós fomos doutrinadas a rejeitar a servitude ao marido. Nem tanto aos filhos, né, ou ao chefe, a empresa que a gente trabalha, mas a submissão e a servitude ao nosso marido é um conceito que arrepia muitas mulheres no Ocidente, e nós fomos doutrinadas a rejeitar a estrutura de autoridade que foi dada na Bíblia. E nós temos que agora refletir se isso está sendo benéfico para nós. Se a disruptura que essa quebra da autoridade familiar trouxe, se nós estamos mais felizes ou se isso trouxe algum benefício para nós. Né? Muitas igrejas vão dizer, não, porque a mulher serve o homem assim como o homem serve a mulher. Esse é um conceito feminista. Essa é uma tentativa da igreja de apaziguar o relacionamento com a mulher, trazendo o homem e a mulher num sentido de igualdade, mas a gente tem que encarar a realidade que o meu marido pode fazer por mim é muito mais do que o que eu posso fazer pelo meu marido. Assim como o que o Messias pode fazer pela congregação e por cada um de nós é muito mais do que qualquer um de nós pode fazer pelo Messias. A servitude que nós temos, que nós oferecemos para o Messias e que nós podemos oferecer para o nosso marido é o mais perto de amor que nós podemos oferecer para esse homem que nos ama. O nosso marido nos ama mais que qualquer pessoa no mundo, e o Messias ama a igreja, ama a congregação mais do que qualquer outra pessoa vai nos amar. Então, esse conceito de servitude é simplesmente uma forma de amor. Assim como o Messias vai nos trazer paz e vai nos servir de uma forma que nós nunca vamos conseguir retribuir, mas a gente faz o nosso melhor. O mínimo que eu posso fazer pelo meu marido
é tratar ele com respeito, chamar ele de senhor, fazer a comida que ele gosta, cuidar da minha aparência física para que ele goste do que ele vê, fazer uma massagem, fazer o que ele quiser. Esse é o mínimo que eu posso fazer por ele, porque ele pode fazer tantas coisas mais por mim. Então, eu encerro aqui também trazendo um pouco de reflexão em relação à Bíblia, porque quando a gente tem uma resistência à servitude, isso é um sintoma também de orgulho. E o orgulho na Bíblia, em vários momentos, mostra que as pessoas que têm orgulho, elas vão ser humilhadas em algum ponto, né, em algum momento. E eu encerro aqui com Mateus, capítulo 23, versículo 12. E eu vou ler aqui para vocês. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E eu espero que todos nós sejamos exaltados e que a gente entenda que a servitude, quando é a servitude para uma pessoa correta, que é o nosso marido, e quando é para o Messias, é uma coisa que vai nos exaltar. Concorda, discorda? Deixa nos comentários. Obrigada a todos. Até mais.